Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias muito poderosas da Fabi Carneiro sobre como a nossa mentalidade, de verdade, molda a nossa vida. Isso tudo com base na participação dela lá no podcast Como Você Fez Isso. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que, olha, mexe com a gente. Será que o jeito que a gente pensa hoje está construindo o futuro que a gente sonha? Ou será que está só repetindo o passado, nos deixando presos? Para a gente conseguir construir uma mentalidade nova de verdade, primeiro a gente precisa entender de onde as nossas ideias deveriam vir. E segundo a Fabi Carneiro, talvez não seja do lugar que a maioria de nós imagina. Olha que interessante essa distinção que ela faz. A nossa mente, ela funciona com base no que já aconteceu, né? É tipo um grande arquivo de tudo que a gente já viveu. Agora, o que ela chama de espírito seria outra coisa. Seria a fonte da criação de verdade, de onde vem a fé, a visão de um futuro que ainda nem existe. Ou seja, a lógica é bem direta. Para ter um resultado diferente no futuro, não dá para começar a criar do mesmo lugar de sempre. Se a fonte das ideias for a mesma, o resultado, no fim das contas, vai ser o mesmo de novo. Mas, beleza, de que adianta ter uma visão incrível se ela fica só na nossa cabeça, né? É aqui que a gente entra na segunda parte. Renovar pela ação. Porque só saber das coisas, só ter conhecimento por si só, não muda absolutamente nada. E essa frase resume isso de um jeito brilhante. Virar a folhinha do calendário não significa nada se as nossas atitudes, os nossos comportamentos continuarem exatamente os mesmos de antes. A mudança de verdade, segundo a Fabi, segue um ciclo. Começa com o consumo, sabe? A gente ouve algo novo, lê um livro, aí vem a provocação, aquele clique, aquele ahá. Mas o passo que muda o jogo é a ação. É quando a gente pega aquilo e aplica na vida real que a nossa mente começa a se transformar. E se a gente não age, a gente corre um risco danado de cair no que ela chama de obesidade mental. Que é isso? Acumular, acumular, acumular conhecimento, mas nunca usar para nada. É como ler 1000 livros sobre natação e nunca pular na água. Não adianta. Tá, mas por que a gente fica ali, na beirada da piscina, sem pular? O que impede tanta gente de agir? Vamos dar uma olhada nos 2 maiores obstáculos que acabam travando o nosso potencial. A Fabi Carneiro diz que, lá no fundo, todas as nossas decisões vêm de 2 lugares, ou da confiança ou do medo. E o medo? O medo é o grande mal da humanidade. É aquela força que simplesmente nos paralisa. Agora, a solução não é tentar não ter medo, porque isso é impossível. O jogo é aprender a gerenciar ele. E isso passa por racionalizar, sabe? Dar um passo para trás, pensar no melhor que pode acontecer e não só no pior. E lembrar que tudo que hoje é normal para a gente, um dia também foi um passo no desconhecido. E essa frase é uma transição perfeita para a segunda grande barreira, o nosso ambiente. Quanta gente usa o lugar onde vive, as pessoas ao redor, como a desculpa número 1 para não agir, hein? Usando a própria história dela como exemplo, a Fabi argumenta que sim, o ambiente influencia, claro, mas existe uma força interna, uma fome, uma vontade de querer mais, que é muito mais poderosa. Se essa vontade não existe, não há livro ou mentor no mundo que possa ajudar. E olha que interessante, esses princípios todos não valem só para a nossa vida individual, não. Vamos ver agora como tudo isso funciona dentro de uma parceria, de um relacionamento, onde o alinhamento é, assim, absolutamente tudo. A real é a seguinte, para uma parceria dar certo, precisa existir um alinhamento de mentalidade, de princípios. Se não tiver isso, não é um time jogando junto. São só 2 pessoas dividindo o mesmo teto, cada um indo para uma direção. O que se busca, na verdade, é a tal da cumplicidade. Uma parceria de verdade, onde ninguém está na frente ou atrás do outro, mas sim caminhando lado a lado. Um aprendendo com o outro, um apoiando o outro, somando forças em vez de competir. Para fechar, vamos explorar uma ideia sobre as nossas emoções que é daquelas de dar um nó na cabeça, mas que quando a gente entende, pode virar o jogo completamente. A gente sempre assume o óbvio, né? Eu sinto raiva, por isso eu grito. Eu sinto alegria e por isso eu sorrio. A emoção vem primeiro. Mas, e se não for sempre assim? E se a história for outra? A revelação aqui é fascinante. Muitas vezes o processo é o inverso. A gente cria a emoção para poder justificar um comportamento que a gente já decidiu que quer ter. Pensa só, às vezes a gente gera a raiva só para se dar permissão de explodir com alguém e criar um espaço. Essa sacada muda tudo. Ela nos tira da posição de vítimas das nossas emoções e nos coloca como donos da situação. O controle está com a gente, mesmo quando a gente nem percebe que está no comando. E a reflexão que fica é essa. Parar para pensar nisso é o primeiro passo para o verdadeiro autodomínio.
É o que nos permite agir de forma intencional, em vez de só reagir ao que acontece. E é exatamente aqui que a gente começa a construir uma nova realidade, de verdade.